Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17. Quando eu me debrucei sobre esse texto para fazer a minha leitura devocional, Deus ministrou um tema ao meu coração que eu queria deixar para a igreja nessa noite. E o tema diz o seguinte: quando as guerras nos fazem cansar. Diz assim o texto: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Repita comigo: que Davi se cansou. Mais uma vez, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Nós te adoramos, ó Deus, e louvamos o teu nome pela tua presença nesse lugar. E te pedimos, ó Pai, fala conosco ainda um pouco mais através da ministração da tua palavra. Que o teu Espírito tenha toda a liberdade para trabalhar e falar em nossos corações, segundo o teu propósito para nossas vidas nessa noite. Nós oramos assim, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, meus irmãos? Vou pedir a ajuda do Rogério. Esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 21 do livro de 2 Samuel, a partir do versículo 15, ele vai nos trazer um relato de 4 guerras que aconteceram entre o povo de Israel e os filisteus. Os irmãos sabem que, segundo a história bíblica, os filisteus foram um dos grandes inimigos, um dos grandes opositores do povo de Deus, do povo de Israel. A primeira guerra é relatada no versículo 15, onde o texto vai dizer que nessa guerra, Davi e os seus servos, ou seja, os seus guerreiros e os seus soldados, tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi chega a se cansar. O texto vai dizer que houve mais uma peleja. E mais uma vez, Davi desce para pelejar contra os filisteus. E o versículo, a narrativa do texto vai dizer que aquela peleja, ela se estendeu, ela se prolongou tanto, que Davi chega a se abater, Davi se cansa durante essa peleja. A segunda guerra, ela acontece em um lugar chamado Gobe, onde um guerreiro de Davi, de nome Sibecai, mata um filisteu de nome Saf, que era dos filhos dos gigantes. E isso vai estar relatado no versículo 18 do capítulo usado no texto base dessa noite. Já a terceira guerra que acontece contra os filisteus, também acontece nesse lugar chamado Gobe, onde um dos guerreiros de Davi, já outro guerreiro de nome Elanã, ele mata um filisteu de nome Golias, inclusive o mesmo nome do gigante que Davi venceu, o gigante que afrontava o exército de Israel durante 40 dias. E foi o gigante que Deus usou para que Davi se destacasse, para que Davi saísse do anonimato e tivesse então o seu nome conhecido no meio do povo de Israel. Já a quarta guerra, ela acontece na cidade de Gate, que era uma das 5 grandes cidades dos filisteus, e essa cidade foi tomada por Davi durante o seu reinado
conforme o relato de 1 Crônicas, no capítulo 18, verso 1. E um outro guerreiro de Davi, agora de nome Jonatas, filho de Simei, ele mata um outro guerreiro filisteu que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, e que também havia ficado injuriando o povo de Israel. É importante ressaltar que Davi, ele foi um homem de muitas guerras. Davi foi um homem de muitas pelejas, de muitas batalhas. Um homem que enfrentou diversas guerras e que se tornou conhecido principalmente pelas guerras que travou e pelas vitórias que ele conquistou no decorrer da sua vida e do seu reinado. Davi, ele foi um hábil guerreiro e também um grande político. E político, no sentido da palavra, ele trabalhou muito para o bem comum do povo de Israel. Contanto que o reino de Israel, nos dias de Davi, vão dizer alguns comentários bíblicos, que foi um reino tão próspero e tão abençoado por Deus, que a moeda corrente nos dias de Davi, alguns comentaristas vão dizer que a moeda era de ouro. As moedas que circulavam, o dinheiro que transitava em Israel nos dias do rei Davi. Tamanha prosperidade que Deus concede a ele no seu reinado, é que as moedas correntes eram de ouro. E Davi também, ele se destaca como poeta e profeta, sendo o escritor de quase todos os salmos que estão relatados na nossa Bíblia. Sendo Davi o segundo, no entanto, o maior e o mais importante rei de Israel. A biografia de Davi vai dizer que ele morre aos 71 anos de idade, após reinar 40 anos e meio, sendo 7 anos e meio em Hebrom e 33 anos de reinado em Jerusalém. E apesar dessa biografia tão excelente, tão sensacional, de Davi ter sido um grande guerreiro, um grande rei, um grande homem, um homem que foi um dos reis que marcou a história do povo de Deus. No texto que nós lemos, vai dizer que em um dado momento, em meio a uma peleja, em uma guerra, Davi se cansou. E quando eu recebi a informação de que eu estaria aqui nessa noite para compartilhar uma palavra com os irmãos, Deus me fez lembrar desse texto, porque hoje é o último domingo de 2019. Nós estamos aqui celebrando o último culto de domingo à noite, de adoração ao nosso Deus no ano de 2019. E se nós formos parar e perguntar aos irmãos como foi esse ano de 2019 para você, pelo menos para mim em particular, foi um ano de muitas guerras. Foi um ano, sim, em que nós vimos o governo de Deus sobre a nossa vida, que é o tema da igreja nesse ano de 2019. Mas isso não anulou as guerras que nós tivemos que enfrentar no decorrer de todo esse ano. É importante nós entendermos que Deus nos chamou como um bom soldado de Jesus Cristo. Que Deus nos chamou para lutar e guerrear. E vale ressaltar que muitas das vezes nós oramos, nós fazemos campanhas, nós jejuamos. Ontem mesmo eu tive o prazer de ir com alguns irmãos aqui da igreja
estar no monte orando e consagrando um pouco do meu tempo em buscar em Deus em oração. E por mais que na nossa caminhada a gente almeje e a gente guerreie para alcançar muitas vitórias, vale ressaltar que não há vitória sem guerras enfrentadas. Durante a nossa caminhada, muitas das vezes, será necessário, Rodrigo, enfrentar alguns leões e alguns ursos que aparecerão na nossa vida. Como Davi enfrentou, ainda quando era um jovem pastor de ovelhas, no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Ou seja, vale ressaltar que durante a nossa trajetória, a nossa carreira cristã, haverão guerras que nós travaremos sozinhos, somente nós e Deus. Guerras que o nosso melhor amigo não vai saber, guerras que o nosso pastor não vai saber, guerras que teremos que pelejar somente com a nossa fé no Cristo vivo, nosso Salvador. Mas também, muitas das vezes, será necessário enfrentar alguns gigantes publicamente. Às vezes será necessário até mesmo enfrentar as perseguições de alguns Saúls que vão aparecer na nossa vida e enfrentar guerras publicamente. Existe uma frase de Santo Agostinho que vai dizer que enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Então, para que nós alcancemos as vitórias tão almejadas para a nossa vida, é importante que haja em nós sempre o desejo e a vontade de continuar lutando. É importante que nós entendamos que a nossa carreira cristã não será uma carreira de facilidades. Na leitura bíblica de hoje, no livro de Atos, capítulo 14, verso 22, Deus me chamou a atenção para esse versículo 22, porque ele está muito dentro do contexto da mensagem dessa noite, aonde o apóstolo Paulo vai dizer, confirmando o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então a nossa caminhada, ela não será, não se iluda, uma caminhada construída de facilidades. Teremos vitórias, teremos momentos de celebração, teremos momentos de louvor, mas tudo isso será conquistado com muita perseverança, com muita oração, com muito joelho no chão, em meio a muitas lágrimas, muitas das vezes. E quando eu me debruçava sobre a biografia de Davi, Deus me chamou a atenção para algumas verdades que Davi viveu e que serve como orientação para a nossa vida nos dias de hoje. Deus me chamou a atenção porque houveram guerras que Davi deveria ter ido, mas ele não foi. Mas também existiram guerras que Davi não foi, mas deveria ter ido. Parece confuso, mas você vai entender. E o primeiro exemplo disso, de uma guerra que Davi foi, mas não deveria ter ido, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 29, do verso 1 ao 7. Quando Davi, ele se junta ao exército filisteu para pelejar contra
Saul e o povo de Israel. A narrativa bíblica vai dizer que Saul, em um determinado momento, começa a ter ciúmes de Davi, porque Davi começa a ganhar notoriedade no meio do povo de Israel. Davi enfrentou Golias, e aquilo foi um divisor de águas na vida de Davi e no meio do povo de Israel. E Davi então sai do anonimato e começa a ganhar notoriedade. Em função disso, Saul, já sendo dominado pelo mal e pela carne, ele começa a ter ciúmes de Davi, começa a persegui-lo. E em um dado momento a perseguição se torna tão intensa que só restou para Davi uma opção, era fugir. Fugir para longe de Saul, porque senão Saul iria matá-lo. O desejo de morte de Saul pela vida de Davi já havia sido decretado. E Davi então, ele foge e ele se refugia junto a um rei filisteu chamado Aquis. E esse rei Aquis, ele concede a Davi um lugar, uma cidade chamada Ziclag. E Davi então começa a viver em Ziclag, junto com as suas mulheres, junto com seus filhos e junto com o seu povo, aqueles que foram fiéis e leais a ele e que permaneceram junto dele durante a perseguição de Saul contra ele. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 29, do verso 1 ao 7, o texto vai dizer: e ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Aquis na retaguarda. E os príncipes dos filisteus foram para lá. E no versículo 3 vai dizer: e disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui esses hebreus, se referindo a Davi e os seus homens? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele, e disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar este homem, para que torne ao lugar em que tu o puseste, e não desça conosco à batalha, para que não se torne nosso adversário na batalha, pois com que poderia este agradar ao seu senhor? Porventura não seria com as cabeças desses homens? Não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? Então o rei Aquis chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial é boa aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje. Porém aos olhos dos príncipes dos filisteus não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Essa foi uma guerra que Davi foi, mas que ele não deveria ter ido. Por quê? Porque em outros momentos Deus entregou Saul nas mãos de Davi. Davi teve a oportunidade, pelo menos por 2 vezes, de matar a Saul. Mas os textos vão dizer que Davi disse: longe de mim tocar no ungido do Senhor. E aquela guerra era uma guerra dos filisteus contra Saul e seu exército. E se antes Deus havia entregue Saul, dado a Davi a oportunidade de matar Saul, e ele não o fez pelo temor ao Senhor, ele não tinha que ter se unido aos filisteus para sair contra a guerra,
para sair contra o exército de Israel e contra Saul. Aquela guerra não dizia respeito a ele. E quando Davi vai para uma guerra que ele não deveria ter ido, aí Deus me chamou a atenção. O que acontece? Você vai ver no capítulo 30 de 1 Samuel, a partir do versículo 1. Quando o rei Aquis, o rei filisteu, diz para Saul: volta, porque aos olhos dos principais dos filisteus, você não é bem visto. Eles têm medo de você se rebelar no meio da guerra. E aí a gente vai perder. E quando Davi faz o caminho de volta para Ziclag, o que acontece? Os amalequitas, que eram outros inimigos do povo de Deus, eles investem contra a cidade de Ziclag. Chegam lá, a cidade está desguarnecida. O cabeça do povo, que era Davi, não estava lá. Os guerreiros da cidade não estavam lá, tinham ido para a guerra com Davi. E o que eles fazem? Eles saqueiam toda a cidade, queimam a cidade a fogo, pegam as mulheres e as crianças, escravizam e levam como escravos. E quando Davi retorna para Ziclag, a cidade está em ruínas. O caos havia se estabelecido lá. E tudo por quê? Porque Davi entrou em uma guerra que ele não deveria ter entrado. E a primeira aplicação que eu quero deixar para a minha vida e para a sua vida nessa noite: é verdade que Deus nos chamou como um bom soldado de Jesus Cristo. É verdade que se nós somos os soldados, Jesus é o capitão da nossa salvação. E nele a nossa vitória está garantida. Mas é importante entender que existem guerras que não pertencem a nós. Às vezes, nós sofremos consequências porque entramos em guerras que Deus não nos autorizou a entrar. E quando Davi entra em uma guerra que ele não era para ter entrado, as consequências recaem na sua casa, no seio da sua família. Ele deixa uma brecha e Satanás entra, rouba, destrói e escraviza os seus familiares. Então a primeira aplicação que eu quero deixar para você é: não entre em guerras que Deus não mandou você entrar. Porque às vezes você está comprando guerra que não é sua. E quando você entra numa guerra fora da direção de Deus, a possibilidade de você sair no prejuízo é muito grande. Às vezes, você quer ajudar alguém que Deus não mandou você ajudar. Às vezes, você quer ir num lugar, fazer uma obra que Deus não mandou você fazer. Às vezes, você entra em situações que Deus não disse que era para você entrar. E quando você faz isso, Satanás encontra uma brecha para investir contra a sua vida. E às vezes trazer roubo, destruição e escravizar aqueles que são teus. Entenda uma coisa: não existe guerra que compense a destruição da sua família. Não existe guerra que compense a sua família ser destruída e destroçada por Satanás. O crente, o bom soldado de Jesus Cristo, ele precisa entender que o primeiro ministério dele começa dentro da sua casa, no seio da sua família. Por isso, não existe guerras que compensem a destruição da sua família. Na última empresa que eu trabalhei por 3 meses antes de ir para a atual, eu entendi que eu passei por lá para ajudar alguns irmãos.
tinha um obreiro lá, um servo de Deus, que estava com a sua família destruída, separado há 7 meses, vivendo angústias terríveis, e conversando com ele, tentando entender o que tinha acontecido. Ele era um obreiro extremamente dedicado à igreja, uma pessoa que não faltava culto, que estava junto de todos os trabalhos, ofertante, dizimista. Só que ele, nessa dedicação toda, ele deixou de lado o ministério mais importante que o Senhor lhe deu, que é a sua família. E a esposa dele, sozinha, caminhando sozinha muitas das vezes, foi esfriando, foi se abatendo, e daqui a pouco tomou raiva da igreja, tomou raiva dele, e não quis mais viver ao lado dele. E ele então estava chorando, agora pelejando, para tentar conquistar e reconstruir o seu lar de volta. E por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, o obreiro, ele não tem que ser na igreja, ou melhor, em casa, o reflexo do que ele é na igreja. É o contrário. O crente, obreiros são todos aqueles que fazem a obra. O crente precisa ser na igreja o reflexo daquilo que ele é em casa. Porque não existe guerra que compense a destruição da sua família. Entenda isso. Se você tem uma família saudável, você vai ser um crente forte espiritualmente. Se você tem uma família saudável, você vai ter um ministério forte espiritualmente. Só que muitos entram em guerras que muitas das vezes não é para entrar, e dão brechas para que o inimigo entre e venha cirandar dentro da sua casa. A questão da família é algo tão importante para Deus, tão sério, que nas orientações da separação dos diáconos e da consagração dos bispos ou presbíteros e pastores, você vai ver que um dos critérios que Deus usa para ambas as situações é exatamente uma família edificada na presença do Senhor. Porque na orientação de Paulo a Timóteo em 3,12 vai dizer: os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. E quanto aos bispos, ainda em 1 Timóteo 3, 4 e 5 vai dizer que governem bem a sua própria casa, tendo seus filhos com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Por isso, quando eu li isso, eu fui entender a seriedade do que Paulo fala quando ele diz: os solteiros cuidem da casa de Deus, mas os casados cuidem da sua casa, da sua família, porque para Deus a família é um ministério tão importante quanto o ministério eclesiástico. Aqueles que são solteiros, eles têm essa possibilidade de se dedicar integralmente à obra, ao seu ministério eclesiástico. Mas aqueles que casaram em Deus, eles vão ter que ter sabedoria e equilíbrio para saber conduzir as duas coisas de igual maneira. Ser um obreiro firme, constante e abundante na obra do Senhor, mas também ter zelo pela sua casa e pelos seus, para que Satanás não encontre ocasião de investir e de causar uma ruína. Uma outra verdade que Deus me chamou a atenção é a guerra que Davi não foi, mas deveria ter ido. A primeira guerra foi a guerra que Davi foi e não deveria ter ido. Mas a segunda guerra foi a guerra que ele não foi, mas agora ele deveria ter ido. E essa guerra está em 2 Samuel, no capítulo 11, quando os homens de Davi e o seu exército, eles saem
em uma guerra contra Amon, os filhos de Amon. E seria uma guerra importante porque ali Deus iria subjugar os amonitas. Eles nunca mais se levantariam contra Israel, contra o povo de Deus. O tempo era um tempo favorável para a guerra, porque alguns comentários bíblicos vão dizer que era primavera. E na primavera havia colheita em abundância. As estradas estavam secas. Era um tempo favorável para as tropas marcharem para a guerra, para os carros de suprimento e combate transitarem para a guerra. E o texto vai dizer que Davi, então, manda o seu exército, mas ele fica em casa. E enquanto os homens dele saem à guerra, o seu exército sai à guerra, e Davi fica no palácio, o texto vai dizer que Davi resolve dar uma volta no terraço. E quando ele sai para dar uma volta no terraço, ele vê uma mulher formosa se banhando. Imediatamente, quando ele olha para aquela mulher, o pecado entra na sua mente. E Davi vai cometer um dos seus maiores erros durante a sua caminhada e a sua trajetória como rei. É a história de Davi com Batseba. E quando eu vi isso, Deus me chamou a atenção que assim como tem guerras que nós entramos e não devemos entrar, existem guerras que nós devemos estar presentes e nós deixamos uma brecha quando nós não vamos para elas. Se nós fomos chamados como um bom soldado de Jesus Cristo, como guerreiros de Deus, nós não podemos jamais, em hipótese alguma, viver na ociosidade espiritual. Precisamos estar presentes junto do corpo de Cristo, que é a igreja. Se Deus nos chamou para uma grande obra, se Deus nos deu dons e talentos, precisamos granjear novos talentos. O pastor Júnior colocou uma mensagem no seu status do WhatsApp que eu achei muito interessante. Que uma das maiores fake news do nosso tempo, da igreja nos nossos dias, é dizer: estou afastado da igreja, mas não de Deus. Não existe soldado que seja soldado se ele não estiver presente no meio do seu exército. E a guerra que Deus te chamou para estar presente a cada dia é buscando a face dele, é fazendo a obra dele, é sendo fiel àquilo que ele entregou nas tuas mãos. Porque eu posso falar uma coisa para os irmãos e eu tenho isso como uma verdade para mim. A Bíblia não errou, Jesus não errou quando disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Óbvio que isso não anula você estudar, isso não anula você trabalhar, não anula o seu esforço para alcançar algo melhor para você. Mas entenda uma coisa, é Deus quem abre a porta para você. É Deus que faz o milagre acontecer. Você tem que se esforçar sim, mas nunca abrir mão do reino de Deus na sua vida. Nunca abrir mão daquilo que Deus entregou nas suas mãos. Porque quando você faz isso, quando você deixa de estar presente nas guerras que Deus te chamou para guerrear, muitas das vezes você dá uma brecha para o desânimo vir, para o abatimento vir, para Satanás investir. E mais uma vez as consequências da atitude de Davi recaíram sobre a sua casa e sobre a sua família. Tamanha foi as consequências que o profeta Natan chega a dizer para ele: a espada
nunca se apartará da sua casa. Tudo por quê? Porque ele deixou de ir a uma guerra que ele deveria ter ido. Família saudável é igual a ministério forte. Família doente é igual a ministério fraco. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas aplicações dentro dos versículos que nós lemos no texto base dessa noite. O texto no versículo 15 vai dizer: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e Davi desceu. A nossa vida é de constantes guerras, nós falamos aqui. Guerras no trabalho, muitas das vezes. Guerras na família. Esse ano, a minha família, junto à minha esposa, viveu uma grande guerra. Foi quando a minha sogra quase morreu. Ficou um mês internada no CTI, desenganada pelos médicos. E como nós tivemos que guerrear em oração. Como nós tivemos que pelejar buscando e chorando muitas das vezes. Hoje a minha sogra está curada para a glória de Deus. Saiu do hospital sem andar, mas está andando para a glória de Deus. E muitas das vezes a nossa vida é de guerras na família, guerras na escola, guerras no lugar onde moramos. Por vezes enfrentamos perseguições, calúnias, mentiras, desempregos, enfermidades, opressões malignas. E o versículo vai dizer que eles tiveram mais uma guerra. E na nossa vida não é diferente. A gente vence uma guerra e quando parece que tudo está tranquilo, daqui a pouco se levanta outra. E vai a gente descendo para a peleja mais uma vez. Mas como eu disse aqui, se você é um bom soldado de Jesus Cristo, tenha certeza que você não entrou nessa guerra sozinho. Todas as guerras que você enfrentou no decorrer desse ano, você só superou, porque o nosso general foi contigo na guerra. E ele te sustentou de pé na presença dele todos os dias. Ainda no versículo 15 vai dizer: e tanto pelejaram contra os filisteus, tanto pelejaram, tanto guerrearam. Repita comigo: tanta guerra, tanta luta, tanta batalha. 2019, tanta guerra. E o texto vai dizer que Davi se cansou. Quando Davi se cansa, ali alguns sinais estavam sendo liberados. De repente Davi se cansou porque ele chegou no seu limite. Outra coisa que Deus me chamou a atenção, que Davi se cansou, mas em nenhum momento no texto você vê Davi pedindo ajuda. De repente, Davi se cansou porque foram tantas guerras no decorrer da sua vida. E alguns comentários bíblicos vão dizer que Davi já tinha 60 anos de idade quando ele sai para essa guerra. Ou seja, Davi estava cansado de tantas guerras que ele enfrentou. E naquela guerra, Davi se cansa. Quem sabe o ano de 2019 foi um ano tão difícil, de tantas guerras, que você está chegando ao fim de 2019 como um soldado cansado. De repente você se cansou em meio a tantas guerras que você tem enfrentado.
Mas isso não é demérito para você. Isso não te faz inferior a ninguém. O cansaço de Davi revela a nossa humanidade, a nossa fragilidade quanto ser humano, quanto homem, quanto mulher. Cansar faz parte das guerras. Você só não pode cometer os erros que Davi cometeu. Primeira coisa, entenda os seus limites. Conheça os seus limites, sabe por quê? Como diz a canção, aqui não tem super-homem. Tem momentos que a gente está cheio do poder de Deus, que a gente sapateia, que a gente parece que vai voar na igreja. Mas isso não quer dizer que em algum momento a gente não vai se cansar em meio às guerras. Então saiba reconhecer os seus limites. Saiba entender o momento de parar e o momento de não entrar em guerras para recuperar o fôlego. Saiba também entender o momento de pedir ajuda aos soldados que estão contigo no exército. Meu irmão, não existe exército de um homem só. O único que venceu sozinho se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi sozinho à cruz do Calvário, venceu a cruz, venceu o diabo, venceu o pecado e venceu a morte. Por isso ele é o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas eu e você não vencemos guerras sozinhos. De repente, Davi não pede ajuda, porque ele era rei. Quem sabe o medo de demonstrar fraqueza fez com que ele excedesse os seus limites e viesse a ficar fragilizado no meio da guerra. Esse ano, em 20 anos de evangelho, eu tive um dia em que na cozinha da minha casa, eu falei para minha esposa, amor, em 20 anos de caminhada na presença do Senhor, hoje é o primeiro dia que eu me sinto um derrotado na presença de Deus. E eu sentei no chão da cozinha e chorei igual criança. E a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer que eu estava no meu limite. No limite das lutas, das tribulações, das opressões. E quando eu cheguei na igreja, eu chamei 2 soldados, o pastor Pimentel e o presbítero André. E aqui na frente eu abri o meu coração para eles. E disse, olha, estou passando por isso, por isso, por isso e por isso. Preciso de ajuda espiritual, porque eu não estou suportando. E eles imediatamente entraram na guerra comigo em oração. E uma semana depois, Deus já estava me dando a vitória que eu precisava. Se eu insisto em não me expor, se eu insisto em não buscar ajuda, de repente eu teria sucumbido no meio daquela guerra. Sem contar outros irmãos, como Eduardo, como Júlio César, como Liliana, que estiveram do meu lado, orando comigo e sempre crendo na minha vitória. Às vezes eu vinha para a igreja sorrindo, mas o meu coração sangrando, porque só Deus sabia o tamanho das guerras que eu estava enfrentando naquele momento. Então, meu querido, saiba reconhecer os seus limites. Cansar faz parte, mas saiba pedir ajuda. Saiba buscar o socorro, porque tem uma igreja aqui pronta para te ajudar. Tem obreiros aqui para orar com você. Se você se feriu no meio das guerras, Deus tem socorro para a sua vida nessa noite. No verso 16, o texto vai dizer, e Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova.
esse guerreiro filisteu cingia uma arma, uma espada nova, nos mostrando que Satanás sempre vai se levantar contra a nossa vida com uma arma nova. É por isso, meus irmãos, que na nossa caminhada, a gente entra numa guerra, a gente vence as guerras, e daqui a pouco, Rodrigo, vem uma situação nova. Vem da onde a gente não esperava. Porque o diabo sempre prepara uma investida nova, uma arma nova. E o texto vai dizer ainda no versículo 16 que o intento daquele guerreiro filisteu era ferir Davi, ou seja, era matar Davi. E o intento do diabo contra nossas vidas sempre será nos matar espiritualmente. O diabo sempre vai se levantar com uma situação nova, com o objetivo de te atingir. Por isso aquela pessoa se levantou contra você. Por isso aquela perseguição no seu trabalho. Por isso aquela luta na sua família. Porque o diabo sempre está buscando uma estratégia nova, e o objetivo dele é te matar espiritualmente. Não se assuste com as investidas do inimigo contra a sua vida, porque esse é o papel do diabo, do nosso adversário. É tentar nos ferir, é tentar tramar sempre uma situação nova para nos fazer parar na caminhada. Mas no versículo 17, o texto vai dizer assim: porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre futebol, apesar de eu não acompanhar, e era um jogo onde o Lionel Messi ia jogar. O time dele ia jogar contra um adversário. E o técnico do time adversário, quando perguntaram a ele como parar o Messi, diante do potencial e do talento que ele tem. E a estratégia dele era o seguinte, ele falou, olha, não tem como parar um jogador com o potencial do Messi. Então a gente vai redobrar a marcação em cima dele. E já viu que no meio do jogo é assim, muitas das vezes, o craque sempre tem um jogador que fica marcando ele o tempo todo, para tentar neutralizar ele, para tentar impedir que ele desenvolva, que ele faça gols, que ele desenvolva e coloque em prática o talento que ele tem. E quando eu li esse texto, eu imaginei uma situação mais ou menos assim, Davi no meio da guerra, pelejando, e de longe havia um guerreiro filisteu, mirando Davi, com os olhos fitados em Davi em toda a peleja, esperando a oportunidade de feri-lo, de neutralizá-lo. Eu imagino que na nossa vida espiritual, às vezes, deva ser assim. Em meio às guerras, o inimigo das nossas almas está com um olhar fitado em nós, esperando o momento de nós nos cansarmos, para ele tentar nos ferir, para ele conseguir nos atingir. Mas o texto, no versículo 17, vai fazer menção de um dos valentes de Davi, um dos soldados de Davi, de nome Abisai. E assim como aquele guerreiro filisteu, de repente estava acompanhando Davi, havia também um guerreiro de Israel tomando conta de Davi no meio da peleja. E quando o filisteu pensou, é agora, nesse momento Davi não escapa. E quando ele tenta ferir Davi, o texto vai dizer que Abisai entra na guerra, ele entra em cena. Ele fere o guerreiro filisteu e mata aquele guerreiro. E Davi recebe um grande livramento da parte do Senhor. E quando eu fui ler o significado do nome Abisai, desse guerreiro de Davi, no hebraico o nome Abisai significa
Pai dos presentes. Pai dos presentes. E a aplicação que eu quero deixar para a sua vida nessa noite é: ainda que o inimigo das nossas vidas tenha se levantado contra você para tentar te matar espiritualmente, hoje o Pai dos presentes saiu ao seu encontro e Ele está trazendo para você livramento, escape, vitória e socorro no meio da guerra que você tem enfrentado. O inimigo não vai te matar. Não é o fim da sua trajetória. Se você chegou ao fim de 2019 cansado, o Pai dos presentes está agindo em teu favor hoje, para dizer para você: foi difícil em 2019, mas em 2020 eu ainda tenho muita coisa para realizar na sua vida. E no versículo 17, para a gente terminar, os guerreiros de Davi, os seus homens leais, eles fazem uma declaração para Davi. Após Davi receber aquele grande livramento, eles vão dizer para Davi: nunca mais sairás conosco à peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Ou seja, eles viram o risco de morte que Davi viveu naquele momento. E eles vendo a importância que Davi tinha, que a presença de Davi, que a figura de Davi tinha para o povo, eles disseram: Davi, a partir de agora, nunca mais sairás a peleja conosco, porque a lâmpada de Israel não pode se apagar. Davi, você é luz em Israel. Você é luz dentro da sua casa. Você é luz no meio do teu povo. E você não pode morrer, porque se você morrer, a lâmpada vai se apagar. E eu quero terminar essa mensagem dizendo para você: quem sabe, depois de tantas guerras enfrentadas em 2019, você chegou aqui cansado. Nesse último domingo de 2019, de repente você veio para o culto, ferido, cansado, achando que chegou a hora de parar, é hora de desistir. De repente achando, quem sabe, que a melhor coisa para você seria até mesmo morrer. Mas Deus me trouxe aqui hoje, não para ser somente um pregador da noite, mas para ser uma voz a falar para você, que não é hora de você parar e nem é hora de você morrer. Você é luz dentro da sua casa. Você é luz dentro do seu trabalho. Você é luz na sua família. Você é luz na sua igreja. Você é luz no meio do seu povo. E aqui Deus está mostrando o valor que você tem. De repente você acha que porque você está cansado, porque você está ferido depois de tantas guerras, que você não tem valor nenhum. É mentira. Você é luz no lugar que você está. E Deus quer que você se coloque de pé e viva a vida abundante que Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Se coloque de pé nessa noite. Eu queria orar por você. Zilá, você pode só uma parte do hino? Zilá vai estar cantando esse hino em tempos de guerra. E eu vou estar orando pela sua vida nessa noite, para que Deus renove as suas forças, para que, se você chegou ao fim de 2019 cansado em meio às guerras, que você possa entender que o Pai dos presentes está nessa casa nessa noite.
E Ele está trazendo de presente para você o renovo espiritual, o fortalecimento que você precisa, o livramento do mal, porque você ainda vai pelejar muito em 2020 e será ainda um grande instrumento nas mãos de Deus, para que a igreja continue avançando, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que você possa viver todos os planos de Deus para a sua vida.